Certo, então bom dia, né? Aula do dia 7 de maio de 2021, do terceiro ano, né? Da Benjamin Constant. Hoje nós vamos ler o conto Pai contra Mãe, do Machado de Assis, né? Um conto forte, um conto sensacional, um conto de reviravoltas, né? O final dele é destruidor, né? Como o Machado de Assis tem esses arremates dele muito bons, muito bem construídos, né? Então vamos começar aqui a leitura. Eu espero que vocês gostem, né? Reitero, é o maior escritor que a gente tem, né, no Brasil de todos os tempos, né? Não é qualquer coisa, né? Ele que criou a Academia Brasileira de Letras, ele é o primeiro escritor de lá, né? Então não tem comparação o que esse cara fez na nossa literatura, né? Ele é sensacional, né? E aí ele é muito bom nos romances e nos contos, né? E olha que os contos ele usou muito para testar coisas que no romance seriam feitas depois com maior quantidade, né? Então eu vou remandar aqui o link do conto para quem quiser acompanhar de outra forma, mas o conto inteiro vai estar aqui no slide. Vou começar aqui, então. Qualquer coisa você me interrompe. Se você quiser ler uma parte, me interrompa também e fique à vontade. Vamos lá. Então, diz assim. A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. Não cito alguns aparelhos, senão por se ligarem a certos ofícios. Um deles era o ferro ao pescoço, outro o ferro ao pé. Também havia a máscara de folha de Flandres. A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, por lhes tapar a boca. Tinha só 3 buracos, 2 para ver, 1 para respirar, e era fechada atrás da cabeça por um cadeado. Com o vício de beber, perdiam a tentação de furtar, porque geralmente era dos vinténs do senhor que eles tiravam com que matar a sede. E aí ficavam 2 pecados distintos, e a sobriedade e a honestidade certas. Era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco, e alguma vez o cruel. Os funileiros as tinham penduradas à venda na porta das lojas, mas não cuidam das máscaras. Então, já iniciando aqui o conto, percebe que vai trazer um debate da época da escravidão. Esse conto, naturalmente, né, ele foi escrito após a escravidão, né, e vai trazer esse retorno, como é que era a vida no Brasil na escravidão, né, na época da escravidão. E aí ele inicia mostrando, olha a escrita dele, que ela é muito fluida, né? Ele falou diversas coisas aqui, mas sempre muito claro, sempre muito objetivo. A gente não tem que ficar pensando muito o que ele quer dizer com isso. Não, ele é muito claro. E aí sintam, né, que ele tem essa coisa meio satírica, né? Não sentindo essa ironia dele, né? Que é a marca dele. Né? A marca do Machado é a ironia. Vamos seguir aí. O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujuns. Imaginai uma coleira grossa, com uma haste grossa, também à direita ou à esquerda, até o alto da cabeça, e fechada atrás com chave. Pesava naturalmente, mas era menos castigo que sinal. Escravo que fugia assim, onde quer que andasse, mostrava um reincidente e com pouco era pegada. Segue. Há meio século, os escravos fugiam com frequência. Eram muitos, e nem todos gostavam da escravidão. Eu acho que nenhum gostava, né? Nenhum gostava da escravidão. Mas, enfim, segue, né? Sucedia ocasionalmente apanharem pancada. E nem todos gostavam de apanhar pancada. Imagino que nenhum gostasse, né? Grande parte era apenas repreendida. Havia alguém de cara que servia de padrinho, e o mesmo dono não era mau. Além disso, o sentimento da propriedade moderava a ação, porque dinheiro também dói. A fuga repetia-se, entretanto. Casos houve, ainda que raros,
em que o escravo de contrabando, apenas comprado no Valongo, deitava-se a correr, sem conhecer as ruas da cidade. Os que seguiam para casa, não raro, apenas ladinos, pediam ao senhor que lhes marcasse aluguel e iam ganhar o fora, quitandando. Quem perdia um escravo, por fuga, dava algum dinheiro a quem o levasse. Punha anúncios nas folhas públicas, com o sinal de fugido, o nome, a roupa, o defeito físico se o tinha, o bairro para onde andava e a quantia de gratificação. Quando eu não via a quantia, vinha a promessa: gratificar-se-á generosamente, ou receberá uma boa gratificação. Muita vez, o anúncio trazia em cima ou ao lado uma vinheta. Figura de preta, descalço, correndo, vara ao ombro e na ponta uma trouxa. Protestava-se com todo o rigor da lei contra quem o apontasse. Ora, pegar escravos fugidos era um ofício do tempo. Não seria nobre, mas por ser instrumento de força com que se mantém a lei e a prosperidade, trazia esta outra nobreza implícita das ações reivindicadoras. Ninguém se metia em tal ofício por desfastio ou estudo. A pobreza e a necessidade de uma chega, a inaptidão para outros trabalhos, o acaso e alguma vez o gosto de servir também, ainda que por outra via, dava um impulso ao homem que sentia bastante rijo para pôr ordem à desordem. Cândido Neves, em família Candinho, é a pessoa a quem se liga a história de uma fuga. Cedeu à pobreza quando adquiriu o ofício de pegar escravos fugidos. Tinha um defeito grave esse homem. Não aguentava emprego nem ofício. Carecia de estabilidade. É o que ele chamava caiporismo. Começou por querer aprender tipografia, mas viu cedo que era preciso algum tempo para compor bem, e ainda assim, talvez não ganhasse o bastante. Foi o que ele disse a si mesmo. O comércio chamou-lhe a atenção. Era carreira boa. Com algum esforço, entrou de caixeiro para o armarinho. A obrigação, porém, de atender e servir a todos feria-o na corda do orgulho. E ao cabo de 5 ou 6 semanas, estava na rua por sua vontade. Fiel de cartório, contínuo de uma repartição anexa ao Ministério do Império, carteiro e outros empregos foram deixados pouco depois de vestidos. Então, o Cândido Neves ele não paga nenhum emprego. Né? E aí, nesse caso, ele tentou aí o emprego de pegador de escravos fugidos. Né? Certo. Quando veio a paixão da moça Clara, não tinha ele mais que dívidas, ainda que poucas, porque morava com um primo, entalhador de ofício. Depois de várias tentativas para obter emprego, resolveu adotar o ofício do primo, de que, aliás, já tomara algumas lições. Não lhe custou para apanhar outras, mas querendo aprender depressa, aprendeu mal. Não fazia obras finas nem complicadas, apenas garras para sofás e relevos comuns para cadeiras. Queria ter em que trabalhar quando casasse, e o casamento não se demorou muito. Contava 30 anos, Clara, 22. Ela era órfã, morava com uma tia Mônica e cozia com ela. Não cozia tanto que não namorasse o seu pouco. Mas os namorados apenas queriam matar o tempo. Não tinham outro empenho. Passavam as tardes, olhavam muito para ela para eles, até que à noite a fazia recolher para a costura. O que ela notava é que nenhum deles deixava saudades e nem lhe acendia desejos. Olha aí, talvez nem soubesse o nome de muitos. Queria casar naturalmente. Era, como dizia a tia, a pescar de caniço, a ver se o peixe pegava. Mas o peixe passava de longe. Algum que parasse era só para andar a roda da isca, mirá-la, cheirá-la, deixá-la e ir a outra, né? Então ela estava lá costurando, né? Esse cozer estava costurando, né? Aparecia lá o gatinho, né? Dava uma olhada,
Mas nenhum parou, nenhum ficou, né? Só o Cândido Neves. O amor traz subscritos. Quando a moça viu Cândido Neves, sentiu que era este o possível marido, o marido verdadeiro e único. O encontro deu-se em um baile. Tal foi para lembrar o primeiro ofício do namorado. Tal foi a página inicial daquele livro, que tinha de sair mal composto e pior brochado. O casamento fez-se 11 meses depois, e foi a mais bela festa da relação dos noivos. Amigas da Clara, menos por amizade que por inveja, tentaram arredá-la do passo que ia dar. Olha aí. Não negavam a gentileza do noivo, nem o amor que lhe tinha, nem ainda algumas virtudes. Diziam que era dado em demasia a patuscadas. Pois, ainda bem, replicava a noiva, ao menos não caso com defunto. Não, defunto não, mas é que não diziam que era. Tia Mônica, depois do casamento, na casa pobre onde eles se foram abrigar, falou-lhe uma vez nos filhos possíveis. Eles queriam um só, embora viesse agravar a necessidade. Dizia a tia, né? Vocês, se tiverem um filho, morrem de fome, dizia a tia à sobrinha. Nossa Senhora nos dará de comer, acudiu Clara. Tia Mônica devia ter-lhes feito advertência ou ameaça quando ele lhe foi pedir a mão da moça. Mas também ela era nega de patuscadas e o casamento seria uma festa, como foi. A alegria era comum aos três. O casal ria a propósito de tudo. Os mesmos nomes eram objetos de trocados. Clara, Neves, Cândido. Não davam o que comer, mas davam o que rir. E o riso digeria-se sem esforço. Ela cozia agora mais, ele saía a empreitada de uma coisa e outra. Não tinha emprego certo. Nem por isso abriam mãe do filho. O filho é que, não sabendo daquele desejo específico, deixava-se estar escondido na eternidade. Um dia, porém, deu sinal de si a criança. Varão ou fêmea era o fruto abençoado que viria trazer ao casal a suspirada aventura. Tia Mônica ficou desorientada. Cândido e Clara riram nos seus sustos. Deus não há de ajudar, titia, insistia a futura mamãe. A notícia correu de vizinha a vizinha. Não houve mais que espreitar a aurora do dia grande. A esposa trabalhava agora com mais vontade e era preciso, uma vez que, além das costuras pagas, tinha que ir fazendo com retalhos o enxoval da criança. A força de pensar nela vivia já com ela. Media-lhe fraldas, cosia-lhe camisas. A porção era escassa. Os intervalos longos. Tia Mônica ajudava, é certo, ainda que de má vontade. Vocês verão a triste vida, suspirava ela. Mas as outras crianças não nascem também? Perguntou Clara. Nascem. E acham sempre alguma coisa certa que comer, ainda que pouco. Certa como? Certa um emprego, um ofício, uma ocupação, mas em que é que o pai dessa infeliz criatura, que aí vem, gasta o tempo? Cândido Neves, logo que soube daquela advertência, foi ter com a tia. Não áspero, mas muito menos manso que de costume, e lhe perguntou se algum dia deixara de comer. A senhora ainda não jejuou, senão pela Semana Santa. E isso mesmo, quando não quer estar comigo. Nunca deixamos de ter o nosso bacalhau. Bem sei, mas somos 3. Seremos 4. Não é a mesma coisa. Que quer então que eu faça além do que eu faço? Alguma coisa mais certa. Veja o marceneiro na esquina, o homem do armarinho, o tipógrafo que casou sábado. Todos têm emprego certo. Não fique zangado. Não digo que você já se evadiu. Mas a ocupação que escolheu é vaga. Você passa semanas sem vintém. Sim,
Mas lá vem uma noite que compensa tudo, até de sobra. Deus não me abandona, e o preto fugido sabe que comigo não brinca. Quase nenhum resiste, muitos entregam-se logo. Tinha glória nisso. Falava de esperança como de capital seguro. Daí a pouco ria e fazia rir a tia, que era naturalmente alegre, e previa uma patuscada no batizado, né? Então, a, a gente pode substituir patuscada por cachorrada, e aí fica mais claro de entender, né? Cândido Neves perdera já um ofício de entalhador, como abrir a mão de muitos, melhores ou piores. Pegar os carros fugidos trouxe-lhe um encanto novo. Não obrigava a estar longas horas sentado. Só exigia força, olho vivo, paciência, coragem e um pedaço de corda. Cândido Neves lia os anúncios, copiava-os, metia-os no bolso e saía às pesquisas. Tinha boa memória. Fixado nos sinais e os costumes de um escalafugido, gastava pouco tempo em achá-lo, segurá-lo, amarrá-lo e levá-lo. A força era muita, a agilidade também. Mais de uma vez, a uma esquina, conversando de coisas remotas, via passar um escravo como os outros e descobria logo que ia fugido, quem era, o nome, o dono, a casa deste e a gratificação. Interrompia a conversa e ia atrás do vicioso. Não apanhava logo. Espreitava lugar azado e, de um salto, tinha a gratificação nas mãos. Nem sempre saía sem sangue. As unhas e os dentes do outro trabalhavam, mas geralmente eles vencia sem o menor arranhão. Um dia, os lucros entravam a escassear. Os escravos fugidos não vinham já, como dantes, meter-se nas mãos de Cândido Neves. Havia mãos novas e hábeis. Como o negócio crescesse, mais de um desempregado pegou em si e numa corda, foi aos jornais, copiou anúncios e deitou-se à caçada. No próprio bairro havia mais de um competidor. Quer dizer que as dívidas de Cândido Neves começaram de subir sem aqueles pagamentos prontos ou quase prontos dos primeiros tempos. A vida fez-se difícil e dura, comia-se fiado e mal, comia-se tarde. O senhorio mandava pelos aluguéis. Clara não tinha sequer tempo de remendar a roupa do marido. Tanta era a necessidade de coser para fora. Tia Mônica ajudava a sobrinha, naturalmente. Quando chegava à tarde, via-se-lhe pela cara que não trazia vintém. Jantava e saía outra vez à cata de algum fugido. Já lhe sucedia, ainda que raro, enganar-se de pessoa e pegar um escravo fiel que ia de serviço de seu senhor. Tal era a cegueira de necessidade. Certa vez, capturou um preto livre, desfez-se em desculpas, mas recebeu grande soma de murros que lhe deram os parentes do homem. É o que lhe faltava, exclamou tia Mônica ao vê-lo entrar e depois de ouvir narrar o equívoco e suas consequências. Deixe disso, Candinho. Procure outra vida, outro emprego. Cândido quisera efetivamente fazer outra coisa. Não pela razão do conselho, mas por simples gosto de trocar de ofício. Seria um modo de mudar de pele ou de pessoa. O pior é que não achava à mão um negócio que aprendesse depressa. A natureza ia andando, o feto crescia até fazer-se pesado à mãe antes de nascer. Chegou o 8º mês, mês de angústias e necessidades, menos ainda que o 9º, cuja narração dispenso. Melhor é dizer somente seus efeitos. Não podia ser mais amargos. Não, tia Mônica, bradou Candinho, recusando um conselho que me custa escrever. Quanto mais ao pai ouvi-lo. Isso nunca. Foi na última semana, no derradeiro mês, que a tia Mônica deu ao casal o conselho de levar a criança que nascesse à roda dos rejeitados. Em verdade,
Não podia haver palavra mais dura que de tolerar a dois jovens pais que espreitavam a criança para beijá-la, guardá-la, vê-la rir, crescer, engordar, pular. Enjeitar o quê? Enjeitar como? Candinho arregalou os olhos para a tia e acabou dando um murro na mesa do jantar. A mesa, que era velha e desconjuntada, esteve quase a se desfazer inteiramente. Clara interveio. Titia não fala por mal, Candinha. Por mal, replicou tia Mônica. Por mal, por bem, seja o que for, diga o que é o melhor que vocês podem fazer. Vocês devem tudo, a carne e o feijão vão faltando. Se não aparecer algum dinheiro, como é que a família há de argumentar? E depois, há tempo. Mais tarde, quando o senhor tiver a vida mais segura, os filhos que vierem serão recebidos com o mesmo cuidado que este, ou maior. Este será bem criado, sem lhe faltar nada, pois então a roda é alguma praia ou monturo? Lá não se mata ninguém, ninguém morre à toa, enquanto que aqui é certo morrer se viver a míngua. Enfim. Então a Mônica, ela sugere ao Candinho e à Clara que deem o filho para adoção, né? Já que o Candinho não está conseguindo pegar nenhum escravo fugido, né? E está cada vez mais endividado. Vamos seguir aqui. Tia Mônica terminou a frase com um gesto de ombros. Deu as costas e foi meter-se na alcova. Tinha já insinuado aquela solução, mas era a primeira vez que o fazia com tal franqueza e calor. Crueldade, se preferes. Clara estendeu a mão ao marido, como a amparar-lhe o ânimo. Cândido Neves fez uma careta e chamou maluca tia, em voz baixa. A ternura dos dois foi interrompida por alguém que batia a porta da rua. Quem é? Perguntou o marido. Sou eu. É o dono da casa, credor de 3 meses de aluguel, que vinha em pessoa ameaçar o inquilino. Este quis que ele entrasse. Não é preciso. Faça favor. O credor entrou e recusou-se a sentar-se. Deitou os olhos na mobília para ver se daria algo à penhora. Achou que pouco. Vinha receber os aluguéis antigos, vencidos. Não podia esperar mais. Se dentro de 5 dias não fosse pago, poluía na rua. Não havia trabalhado para negá-lo dos outros. Ao vê-lo, ninguém diria que era proprietário. Mas a palavra supria o que faltava ao gesto. E o pobre Cândido Neves preferiu calar a retorquir. Fez uma inclinação de promessa e súplica ao mesmo tempo. O dono da casa não cedeu mais. 5 dias ou rua, repetiu, metendo a mão no ferrolho da porta e saindo. Em seu barriga, né? Aí, seguindo. Candinho saiu por outro lado. Nesses lances não chegava nunca ao desespero. Contava com algum empréstimo. Não sabia como nem onde, mas contava. Demais, recorreu aos anúncios. Achou vários, alguns já velhos, mas em vão os buscava desde muito. Gastou algumas horas sem proveito e tornou para casa. Ao fim de 4 dias, não achou recursos, lançou mão de empenhos, foi a pessoa amiga do proprietário, não alcançando mais que a ordem de mudança. A situação era aguda, não achavam casa, nem contavam com pessoas que lhes emprestassem alguma. Era ir para a rua. Não contavam com a tia. Tia Mônica teve a arte de alcançar aposento para os 3 em casa de uma senhora velha e rica, que lhe prometeu emprestar os quartos baixos da casa, ao fundo da cocheira, para os lados de um pátio. Teve ainda a arte maior de não dizer nada aos dois, para que Cândido Neves, no desespero da crise, começasse por enjeitar o filho e acabasse alcançando algum meio seguro e regular de obter dinheiro. Emendar a vida, em suma. Ouvia as queixas de Clara, se as repetir é certo, mas sem as consolar. No dia em que fossem obrigados a deixar a casa, fá-los ia espantar com a notícia do obséquio e iriam dormir melhor do que cuidassem. Assim sucedeu. Poucos fora da casa,
passaram ao aposento de favor, e 2 dias depois nasceu a criança. A alegria do pai foi enorme, e a tristeza também. Tia Mônica insistiu em dar a criança a roda. Se você não quiser levar, deixe isso comigo. Eu vou à roda dos barbonos. Cândido Neves pediu que não, que esperasse, que ele mesmo a levaria. Notai que era um menino, que ambos os pais desejavam, justamente este sexo. Mal lhe deram algum leite, mas como chovesse à noite, assentou o pai levá-lo à roda na noite seguinte. Naquela, reviu todas as suas notas de escravos fugidos. As gratificações, pela maior parte, eram promessas. Algumas traziam soma escrita e escassa. Uma, porém, subia a 100.000 réis. Tratasse de uma mulata. Vinha indicações de gesto e de vestido. Cândido Neves andara a pesquisá-la sem melhor fortuna e abrir a mão do negócio. Imaginou que algum amante da escrava a houvesse recolhido. Agora, porém, a vista nova de quantia e a necessidade dela animaram Cândido Neves a fazer um grande esforço derradeiro. Saiu de manhã a ver e indagar pela rua e largo do Carioca, rua do Parque da Ajuda, onde ela parecia andar, segundo o anúncio. Não achou. Apenas um farmacêutico da Rua da Ajuda se lembrava de ter vencido uma onça de qualquer droga. Ter vendido uma onça de qualquer droga, né? Um pedaço, né? Uma quantidade pequena. 3 dias antes, a pessoa que tinha os sinais indicados. Cândido Neves parecia falar como o dono da escrava e agradeceu cortesmente a notícia. Não foi mais feliz com outros fugidos de gratificação incerta ou barata. Voltou-se para a triste casa que lhe havia emprestado. Tia Mônica arranjara de si mesma a dieta para a recente mãe e ele já tinha menino para ser levado à roda. O pai, não obstante o acordo feito, mal pôde esconder a dor do espetáculo. Não quis comer o que a tia Mônica lhe guardara. Não tinha fome, disse. E era verdade. Cogitou 1000 modos de ficar com o filho. Nenhum prestava. Não podia esquecer o próprio albergue em que vivia. Consultou a mulher, que se mostrou resignada. Tia Mônica pintara-lhe a questão do menino. Seria a maior miséria, podendo suceder que o filho achasse a morte sem recurso. Cândido Neves foi obrigado a cumprir a promessa. Pediu à mulher que desse ao filho o resto do leite que ele beberia da mãe. Assim se fez. O pequeno adormeceu. O pai pegou dele e saiu na direção da Rua dos Barbonos. Que pensasse mais de uma vez em voltar para casa com ele é certo. Não menos certo é que o agasalhava muito, que o beijava, que cobria o rosto para preservá-lo do sereno. Ao entrar na Rua da Guarda Velha, Cândido Neves começou a afrouxar o passo. Hei de entregá-lo o mais tarde que puder, murmurou ele. Mas não sendo a rua infinita, ou sequer longa, viria a acabá-la. Foi então que lhe ocorreu entrar por um dos becos que ligavam àquela Rua da Ajuda. Chegou ao fim do beco e, indo a dobrar à direita, na direção do Largo da Ajuda, viu do lado oposto um vulto de mulher. Era a mulata fugida. Não dou aqui a comoção de Cândido Neves, por não podê-lo fazer com a intensidade real. Um aditivo basta, digamos, enorme. Descendo a mulher, desceu ele também. A poucos passos estava a farmácia onde obtiveram a informação, que referi acima. Entrou, achou o farmacêutico, pediu-lhe a fineza de guardar a criança por um instante, viria buscá-la sem falta. Mas Cândido Neves não lhe deu tempo de dizer nada. Saiu rápido, atravessou a rua até o ponto em que pudesse pegar a mulher sem dar na alarma. No extremo da rua, quando ela ia descer a de São José, Cândido Neves aproximou-se dela. Era a mesma. Era a mulata fujona. Arminda! Bradou, conforme nomeava o anúncio. Arminda voltou-se sem cuidar malícia. Foi só quando ele,
tendo tirado um pedaço de corda da algibeira, pegou dos braços da escrava, que ela compreendeu e quis fugir. Era já impossível. Cândido Neves, com as mãos robustas, atava-lhe os pulsos e dizia que andasse. A escrava quis gritar. Parece que chegou a soltar alguma voz mais alta que de costume, mas entendeu logo que ninguém viera libertá-la. Ao contrário. Pediu então que a soltasse pelo amor de Deus. Estou grávida, meu senhor, exclamou. Se Vossa Senhoria tem algum filho, peço-lhe por amor dele que me solte. Eu serei tua escrava. Vou servi-lo pelo tempo que quiser. Me solte, meu senhor moço. Siga, repetiu Candino Neves. Me solte. Não quero demoras. Siga. Houve aqui luta, porque a escrava, gemindo, arrastava-se a si e ao filho. Quem passava ou estava à porta de uma loja compreendia o que era e, naturalmente, não acudia. Arminda ia alegando que o senhor era muito mau e provavelmente a castigaria com açoutes, coisa que, no estado em que ela estava, seria pior de sentir. Com certeza, ele lhe mandaria dar açoutes. Você é que tem culpa. Quem lhe manda fazer filhos de depois? Perguntou Cândido Neves. Não estava em maré de riso por causa do filho que lá ficava na farmácia à espera dele. Também é certo que não costumava dizer grandes coisas. Foi arrastando a escrava pela Rua do Ourives em direção da alfândega, onde residia o senhor. Na esquina desta a luta cresceu. A escrava pôs os pés na parede, recuou com grande esforço, inutilmente. O que alcançou foi, apesar de ser a casa próxima, gastar tempo em lá chegar do que deveria. Chegou, enfim, arrastada, desesperada, arquejando. Ainda ali, ajoelhou-se, mas em vão. O senhor estava em casa, acudiu ao chamado e ao rumor. Aqui está a Fujona, disse Cândido Neves. É ela mesma. Meu senhor, anda, entra. Arminda caiu no corredor. Ali mesmo, o senhor da escrava abriu a carteira, tirou 100 mil réis de gratificação. Cândido Neves guardou as duas notas de 50 mil réis, enquanto o senhor novamente dizia à escrava que entrasse. No chão onde jazia, levada do medo e da dor, e após algum tempo de luta, a escrava abortou. O fruto de algum tempo entrou sem vida neste mundo, entre os gemidos da mãe e o desespero do dono. Cândido Neves viu todo esse espetáculo. Não sabia que horas eram. Quaisquer que fosse, urgia correr à Rua da Ajuda. E foi o que ele fez sem querer conhecer as consequências do desastre. Quando lá chegou, viu o farmacêutico sozinho, sem o filho que lhe entregara. Quis esganá-lo. Felizmente, o farmacêutico ficou tudo a tempo. O menino estava lá dentro com a família e ambos entraram. O pai recebeu o filho com a mesma fúria com que pegava as carafujonas de há pouco. Fúria diversa, naturalmente. Fúria de amor. Agradeceu depressa e mal, e saiu às carreiras, não para rodas enjeitadas, mas para a casa do empréstimo com o filho e os 100 mil réis de gratificação. Tio Mônica, ouvida a explicação, perdoou a volta do pequeno, uma vez que trazia os 100 mil réis. Disse, é verdade, algumas palavras duras contra a escrava, por causa do aborto, além da fuga. Cândido Neves, beijando o filho entre lágrimas verdadeiras, abençoava a fuga e não se lhe dava do aborto. Nem todas as crianças vingam. Bateu-lhe o coração. Machado de Assis, meu povo. Machado. Vou pegar uma água aqui, né? Mas me digam aí, né? O que vocês acharam, né? Se gostaram, se também odiaram, né? Vocês podem ficar à vontade.
Beatriz achou bom. Né? Então, sei lá, para quem chegou depois e perdeu o fio da meada, né? Qual é a história desse conto? Né? O Machado ele vai contar um cotidiano da época escravista do Brasil. Né? Lembrando que muito pouco se fala sobre isso na nossa literatura. Né? Tem muita pouca coisa. Né? Por quê? Porque até o século XX, né, a escravidão sempre foi uma vergonha no nosso país. Né? Por mais que a nossa economia se baseasse nela, as pessoas tinham vergonha. Não é à toa que a escravidão não estava em leis, né, em atas, né, não estava. Né, não existia algo que demarcasse isso. E se a gente for ler algum romance romântico, não tem escravo. Né, não tem escravo, assim, não tem escravizado, né? Porque dizer que alguém é escravo é dizer que alguém se coloca nessa posição. Na verdade, colocaram ela naquela posição, né? Então, escravizado. E aí é muito interessante isso, né? Essa ausência, né, do escravizado na literatura do Brasil, né? Porque em qualquer realidade, você andaria na rua e veria o escravizado trazendo bilhete, trazendo encomenda, carregando coisa, levando comida, né, cozinhando. Você veria isso em todo momento, porque é o que eles faziam, né? O branco estava lá só vivendo a vida dele, no ócio, né, no trabalho diferente, e o escravo fazia todo o resto. Mas a literatura, eles não aparecem. É completamente estranho. Né? É absurdo porque seria o normal. Mas o que se tem, né, dos achados hoje é isso, né? Essa vergonha. Né? Não é à toa que tem um escritor chamado Joaquim Nabuco. Ele era abolicionista. Né? E ele foi um dos maiores abolicionistas do Brasil. Né? Que ele lutou muito por isso. Ele perdeu eleições por isso. Ele era político também. Ele perdeu eleições, tal. Mas lutou muito por isso. Tanto que ele fez um livro chamado Abolicionismo. E nesse livro ele fala o seguinte, que quando alcançarmos a abolição, a gente vai esquecer da escravidão. Né? Eu quero apagar isso da história do Brasil. Né? E até o século XX foi o que fizeram. Né? Tipo assim, libertaram os escravos ao léu, né? Sem dar qualquer benefício, qualquer abertura. Né? Isso aqui, para vocês verem o diálogo que se tem de literatura e história, literatura e sociologia, né? Largaram os caras ao léu. E eles tiveram que se virar. Né? E o mais engraçado disso tudo é que, nessa época, o que diziam? O negro é vagabundo porque não quer fazer nada, vive no alcoolismo e tal, e não entende que isso tudo é uma consequência muito clara da escravidão. Né? Hoje em dia é claro ver isso. Né? Que existem marcas que existem até hoje no Brasil. Né? Mas na época eles não percebiam. Né? E aí é interessante o Machado, tempos depois, né, falar sobre a época, né, para a gente perceber o quanto que havia diversas movimentações ao redor do escravismo. Né? E ler o Machado tem que ser com muito cuidado, porque dá algumas pistas muito interessantes. Né? Então, a questão toda, né? Tem aquele trecho que ele diz que os escravos não gostavam de ser escravos, nem de apanhar. Nem todos gostavam de apanhar, né? Isso aqui olha a ironia dele, né? Alguns escravos não gostavam de ser escravos e alguns apanhavam e não gostavam de apanhar. Na verdade, ninguém gostava de nada, né? Ninguém gostava de ser escravo, nem de ser castigado por ser escravo. Né? Ninguém gostava. Né? Então, ele tem esses pontos, e aí ele diz assim, mas os donos que eram chamados de bons, né? O dono bom de escravo era aquele que
que não machucava seus escravos. Mas por quê? Porque era uma posse. Né? Então, para aquelas pessoas naquela época, você machucar o seu escravo seria machucar, quebrar uma casa sua, né? Quebrar um corredor seu, né? Porque é a sua posse, você não quer isso. Né? E aí o Machado retrata de uma forma muito brutal, eu diria, né? Essa relação, né, que existe com os escravizados. Né? Então, quem tem direito à vida? Quem tem direito à dignidade? Quem tem direito à liberdade? Né? O escravizado não tem esse direito. Né? Ele foge buscando a liberdade dele, ainda que provisória, mas existe um trabalho, existe um ofício que é o de pegador de escravos, em que o Cândido Neves se insere. Né? É aquele que vai buscar esse escravo fugido, que vai atrás, né? E aí ele ganha dinheiro com isso, ganha até um, assim, ele é meio escasso, mas ele ganha dinheiro com isso. E aí o que é mais interessante para mim é ver que no final, né, ele teve um filho, né, o Cândido Neves, mas só que ele não tem como cuidar, né? Já que ele era muito pobre e o trabalho dele é muito escasso, né? E aí ia levar o filho para adoção, né? Porque não tem como puxar a filha de uma criança. E aí encontra uma escrava fugida, né? Leva ela para o senhor e ela implora, não, eu me torno tua escrava, porque aquele senhor ele é muito mau, ele vai me castigar muito, né? E é algo muito brutal, né? Porque a pessoa se coloca nessa posição, né? Porque eu prefiro continuar sendo escrava, não naquele cara, né? E ela tá grávida, né? E o que que ele fala, Cândido Neves? Olha o absurdo, né? Ele diz assim, então por que você engravidou? Né? Assim, você não tem direito, a pessoa não tem mais direito de ser mãe, né? E aí ele leva ela para casa do Senhor. Ela, de tanto medo, de tanto fazer força, aborta a criança, né? Aborta a criança, né? Por toda a violência que foi levá-la, né? Por toda a tensão criada, né? E aí, a frase final do conto é muito forte, né? Porque, ele contou da escrava, contou do que sucedeu, né? E aí ele diz: nem todas as crianças vingam. Né? Então era questão para ele de sobrevivência. Ou o filho dele vive, segue o baile, ou a dela vive e segue o baile. Mas, como ela é escravizada, ela não tem direito disso. Ela não tem direito de ser livre, de ser mãe dignamente. Então, tanto faz. Né? Eu vou dar para meu filho uma condição de vida muito precária, mas eu tenho direito de fazer isso, né? E vou. Né? E aí essa é o debate que se cria com o conto, né? Então acho que para vocês pensarem, se quiserem depois reler o conto, né? Como vocês viram, ele é bem curto, né? É um conto, né? Contos são leituras rápidas, né? Que dá para sentar e ler rapidinho, né? Então nesse período, acho que é o mais possível. E o que é até mais interessante é que a gente consegue perceber todas as características claras do que a gente quer discutir no ponto, né? Então, por exemplo, a escrita machadiana ela é bem pautada em observar o ser humano, né? E observar a realidade e mostrar a realidade de forma bem objetiva. Olha, é isso aqui, pronto. A realidade é essa. Né? Não tem uma fantasiação, né? Então, a mesquinhez humana, ela comparece e cria algo dúbio, né? Tipo assim, pode gerar até um mal-estar, né? Me gera um mal-estar, né? Pensar que você torce um pouco para o Cândido Neves conseguir manter seu filho, né? Conseguir ter o sacrifício que ele quis tanto, né? Ele e a Clara quiseram tanto ter filho, e aí nasceu e ficaram muito felizes. Você
acaba querendo que ele tenha um filho, que o filho cresça, né? Que ele precisa cuidar do filho. Ao mesmo tempo que o modo como isso acontece mostra a mesquinharia dele. Né? Ele não está interessado em buscar um emprego formal, né? Em aprender um outro ofício. Não, ele vai pelo lado mais cruel, né? De desumanizar o outro, desumanizar a pessoa escrava, né? Porque ele se sente superior a ela. Né? E é isso, e acabou. Né? Então, o sentimento, né? O ser humano aqui, ele vai criar esse paradoxo, ele vai criar essa diversidade de sentimentos, né? Então, diferentemente do romantismo, né, em que a pessoa ou era vilã ou era o herói, aqui se torna meio dúbio. Né? Porque em algum momento pode falar assim, não, o Candinho ele é herói sim do conto, né? Olha só, ele está lutando pela sua sobrevivência, da sua família e tal. Né? Ao mesmo tempo que ele é o vilão para escrava, né? Para esqueci o nome dela. Ele é o vilão para ela, porque ele tirou a liberdade dela e tirou a filha dela, né? O filho dela, né? Então demora muito para a gente entender por que o título do conto é pai contra mãe. Demora, né? Você fica assim, cara, que esquisito, né? Por que isso? Só vai se dar no final, quando tem esse sequestro, né, da escrava. Né? E aí é isso. Quem vai vencer? O pai vai vencer? Né? Ele como pai ou a mãe vai vencer? Né? Ele vence. Né? E ela perde tanto a liberdade quanto a sua cria. Certo? Né? Então, essas são as acepções que mais me chamam a cabeça. Né? Que fique bem, muito claro, né? As características românticas, né? Realistas, quer dizer, do romance, do conto, a realidade, né? A objetividade, né? O contar a história sem fantasiar. Você percebe que as descrições, né? Que as falas, elas são muito cruas, né? Não há um detalhamento mais fantasioso, mais bonitinho. É o que é e é isso, né? Então é algo de diferente, é algo de objetivo, né? Que vai marcar a escrita realista. E por fim, relembrar que também outra característica do realismo é esse estudo da alma humana, né? De entender o ser humano, né? De observar o ser humano claramente, como se fosse um olhar científico do homem e perceber que o ser humano ele é um misto, né, de sentimento, né? A gente pode ver que ele pode ser mesquinho, ao mesmo tempo que ele é bom, ao mesmo tempo que ele é vadio, né? Então fica algo aberto, né? Fica algo dúbio, certo? Né? Então é isso, né? Espero que tenham gostado, né? Eu vou colocar também na pasta o Missa do Galo, quem quiser ler depois, né? Porque o Missa do Galo também é muito bom, né? Alguns falam que é o melhor do Machado, né? Fica aí a abertura para o debate disso. É muito bom mesmo. E aí é por outra via, né? O ponto, né? Nesse do Machado, nesse do Galo, é sobre traição, né? Sobre traição, né? Que aí já é mais baixaria, né? Então, vamos ficando por aqui hoje. Eu vou recolher aqui o nome de vocês.